Ainda sobre esse assunto, a gente conversa agora com o educador Marcos Meck, que está aqui com a gente mais uma vez. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, bom dia, Bom dia. A gente viu ali a sua colega, a professora, falando dessa questão das múltiplas habilidades que podem surgir, né, que surgem muito cedo. Cada uma delas, imagino eu, que possa surgir mais claramente em fases diferentes da infância. A partir de quando que dá para a gente ficar mais atento às crianças em geral? Olha, a gente já percebe bebês com comportamento diferenciado, então é bom a gente estar sempre atento desde o mais cedo possível. Mas a gente percebe que quando a criança entra na escola, ela começa a se destacar em relação às outras. E aí a gente começa a ver, então, opa, essa criança tem uma habilidade especial, tem uma alta habilidade. E aí a gente precisa realmente encaminhar, orientar, ajudar, porque assim como as crianças com deficiência, elas podem ser excluídas do grupo por bullying, preconceito, qualquer outra coisa, as crianças com altas habilidades também têm problemas de reconhecimento e aceitação pelo grupo, porque cria inveja, uma série de problemas. Então, são crianças que precisam de ajuda. E, inclusive, a lei até prevê que essas crianças tenham um currículo enriquecido para elas, para que elas possam desenvolver melhor as suas altas habilidades. Bom, você citou aí a questão da legislação. Vamos interromper nossa conversa um pouquinho aqui, eu te peço licença, para a gente mostrar um exemplo lá de Maringá, onde crianças com altas habilidades participam de um programa que estimula o desenvolvimento delas nas escolas municipais. Nossa equipe foi ver como é na prática esse trabalho, que é inclusive previsto em lei. Nessa sala está a inteligência pura, justamente o que esses alunos da rede municipal têm em comum. Não que sejam gênios ou superdotados, mas em alguma área estão acima da média dos outros colegas. São as chamadas crianças com altas habilidades. São crianças que aparentam um potencial superior dentro da faixa etária delas. Em diversas áreas, nós avaliamos a área intelectual, acadêmica, psicomotora, de artes, a liderança e a criatividade. Felipe está aqui porque é muito bom em matemática. Se eu te pedir para você fazer uma soma para mim, uma continha, você faz? Sim. Então vamos lá. Quanto que tem nessas cartinhas de cima aqui? Soma pra mim. 10.500, 760, 860, 861, 866. Muito bem! Você soma tudo de cabeça, assim? Sim! Pedro é ótimo no desenvolvimento motor. Num instante da cambalhota, e logo em seguida mostra desenvoltura e equilíbrio. Desde pequenininho você faz esses malabarismos todos aí? Sim. É? E por quê? Você é de elástico? Não sei, né? São alguns exemplos de habilidades que se manifestam nas mais diferentes áreas e precisam de uma atenção especial, prevista em lei inclusive. É que muitas vezes crianças acima da média também têm problemas em outras áreas. Em Maringá, alunos das escolas municipais são atendidos no contraturno 2 vezes por semana. Junto com a professora, tem atividades pedagógicas e lúdicas. Geralmente é assim, brincando e jogando, que as crianças aprendem a vencer desafios, a seguir regras, melhoram algumas dificuldades, por exemplo, o relacionamento em grupo, mas acima de tudo, é assim que elas conseguem desenvolver ainda mais as habilidades que já têm. A criança com altas habilidades, não é porque ela tem um potencial mais elevado que esse potencial necessariamente vai se desenvolver sozinho. Ele precisa ser estimulado e motivado para ser desenvolvido. Por enquanto, o atendimento aos alunos com altas habilidades é feito nessa sala do Colégio Municipal Odete Ribaroli. E ainda são poucas crianças. Mas, segundo a secretária de Educação, é preciso ampliar o atendimento, porque a demanda pode ser bem maior. Nós pretendemos ampliar isso para toda a rede, fazer o diagnóstico adequado, porque muitas vezes a criança ela é diagnosticada com hiperatividade. É aquela criança que dá trabalho, é aquela criança crítica que deixa o professor preocupado. E provavelmente um aluno que pode se enquadrar nessa questão das altas habilidades ou superdotação.
Bom, há uma estimativa, né, Marcos, que em torno de 2,5 milhões de crianças no país, crianças e jovens, poderiam ser classificados como altas habilidades, né? As altas habilidades, estatisticamente, é em torno de 10% das crianças. Então, a gente precisa, sim, ajudar essas crianças. Desde 2005, o MEC estabeleceu os núcleos de atividades de altas habilidades e superdotação. Então, o Paraná tem o seu núcleo, tem um pessoal maravilhoso fazendo um trabalho muito, muito bom. No entanto, a gente precisa, toda a sociedade, inclusive o Estado, o governo, precisa apoiar mais, precisa mais verba, porque precisa fazer, esses núcleos, eles têm a responsabilidade de fazer formação de professores para essas crianças, orientação a pais de como lidar com uma criança com uma alta habilidade e atividades para essas crianças. Isso não se faz sem dinheiro, sem investimento, sem verba para isso. Então a gente precisa apoiar melhor para que essas crianças tenham espaço. E principalmente, por exemplo, esse trabalho é maravilhoso das crianças poderem encontrar outras que também são como elas. Aí elas percebem, puxa, eu não sou o único no mundo, não sou um monstro estranho, né? Eu tenho outras amigas, outros amigos que são como eu, que pensam como eu. E às vezes em áreas diferentes. É interessante observar, Soler, que Gardner, ele percebeu que existem umas 7 inteligências diferentes. Então, a sinestésica, espacial, lógico-matemática, musical, interpessoal e intrapessoal. Essas inteligências, elas vão se manifestar nas crianças de forma muito variada. Então, de repente, por exemplo, Neymar. Neymar, você sabe, ele é inteligentíssimo, acima da média na inteligência sinestésica, no movimento, e inteligência espacial, dominar o espaço à sua volta. Então, ele numa escola, a escola privilegia essas inteligências? Não. A escola privilegia a linguística e a lógica matemática. E aí ele fica totalmente fora, como se ele não fosse valorizado em absolutamente nada. E isso pode estar acontecendo com milhares de crianças no Brasil inteiro. Pode acabar em casos de evasão escolar, por exemplo. Exatamente. Daí não recebe apoio, não vai para uma escolinha de futebol e pronto, fica ali isolado. Eu fico imaginando, imagine lá no interior do Brasil, uma cidadezinha pequena, um gênio em música, em piano, por exemplo. Ele é o maior gênio da história da humanidade, mas nunca vai ter acesso a um piano, nunca vai ter acesso à música, ele vai ficar absolutamente como uma criança normal, sem ninguém perceber o potencial dela. Bom, em relação aos pais, né, que você citou aí, como é que os pais podem identificar na prática? Você falou que desde bebê já dá para perceber algum tipo de habilidade diferente. Quais, vamos dizer assim, as principais, as mais evidentes? Existem teorias que mostram 3 áreas. Então, a primeira área é inteligência acima das outras crianças. Você já começa a perceber, nessas áreas ela é fora do normal. Então, você já percebe isso. A outra característica é uma motivação, um interesse muito grande dessa criança por algum tipo de conteúdo. E a terceira área é a criatividade. Ela cria, ela inventa coisas dentro desse aspecto, dentro dessa habilidade, que você percebe, nossa, nunca tinha pensado nisso. Então, aí tem uma criança com alta habilidade. E isso pode acontecer, então, em várias áreas, várias disciplinas na escola, por exemplo. Ou em casa, quando de repente você percebe que as perguntas você nunca ouviu e nenhuma criança faz esse tipo de pergunta. Fique antenado, que aí também pode ter uma alta habilidade. E aí o que fazer? O ideal é encaminhar, conversar com a escola, porque a escola precisa, de acordo com a lei, precisa apoiar essas crianças e ajudá-las a se desenvolver. Então, você pode fazer um currículo enriquecido ou, no contraturno, atividades especiais. Então, em Curitiba, nós temos um trabalho muito legal. Eu fui assistir, inclusive, uma criança de 12 anos que fez um desfile de moda baseado na cultura anos 60. Gente, ela tem 12 anos e ela criou as peças de vestuário para isso. E tem atividades também do Estado, coordenadas pelo núcleo, e que também fazem um apoio muito legal no contraturno para essas crianças. Uma habilidade que se perceba na infância, ela pode se perder com o tempo, naturalmente, não que ela não tenha sido desenvolvida, pode ser que você tenha uma habilidade
numa certa idade, depois aquilo vai sumindo? Ou não? Essa é uma pergunta interessante, porque há uma grande discussão a respeito disso, do que é genético, do que é ambiental. Então, às vezes, a criança tem um potencial genético, estruturas neurais suficientes para desenvolver muito, mas o ambiente não desenvolve, não incentiva, não faz nada. Por exemplo, uma criança com uma altíssima habilidade na área da linguística, mas está num ambiente onde isso não é valorizado, ou falar, ou escrever poesia, por exemplo, ninguém dá bola para isso, essa criança é desestimulada. Então, ela tem um alto potencial, mas acaba não desenvolvendo. O ideal é que tenha as duas coisas, ou pelo menos muito desenvolvimento ambiental de incentivo por parte das famílias e parte da sociedade toda. E essa questão da confusão que pode existir entre hiperatividade, autismo e altas habilidades? Isso também é uma grande preocupação. Quando a gente faz uma avaliação, é muito comum encontrar, por exemplo, crianças com pautas autísticas, né? Então, crianças que têm dificuldades, têm deficiências em algumas áreas, mas acabam apresentando inteligência lógico-matemática acima do normal. E daí a gente diz, não, essa criança é uma criança superdotada, uma criança com alta habilidade, e a gente pensa, vamos colocá-la nesse grupo, mas esquece que ela tem dificuldades de aprendizagem e a gente não apoia essa criança. Ela precisa de apoio nos dois campos. Então, tem que tomar muito cuidado com os diagnósticos que precisam ser feitos de uma forma muito responsável e por equipes multidisciplinares. Imagino eu que isso deva ser ainda mais importante e intenso na adolescência, né? Porque pode até abrir caminho para uma depressão, não? É sim, porque o adolescente ele começa a perceber que ele é diferente dos outros, tira um sarro dele, aí ele se recolhe, começa a se isolar e aí a depressão é uma possibilidade bastante maior. Muito bem. Marcos, mais uma vez, obrigado pela presença. Foi um prazer estar aqui. Valeu.